Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar mais um programa Direto ao Ponto, gravando aqui dos estúdios do Canal Rural Mato Grosso, falando com Tiago Rocha, que é o presidente da Câmara de Crédito, Seguro e Comercialização. Opa! Seja bem-vindo, Tiago. Certo. Obrigado, Glauber. Então, Tiago, primeiro, lógico, você que está ali, você que está sempre em Brasília também, envolvido com as câmaras setoriais e tudo mais. A primeira coisa que eu quero perguntar para você, como é que você está vendo isso? Porque muda governo, outro governo, quer dizer, a Câmara Setorial, primeiro você fala assim, qual que é o papel que você vê numa Câmara Setorial? É importante, né, a criação dessas câmaras setoriais, tanto que o governo fala agora em criar 3 novas, 6 novas, alguma coisa assim, ou 4, alguma coisa assim. Me fala um pouquinho disso. Bom, primeiro, a Câmara de Crédito, assim como todas as outras, elas atendem a uma obrigação constitucional. O artigo 187 da Constituição diz que as políticas públicas voltadas ao agronegócio, que é chamado de política agrícola, crédito, seguro, comercialização, eletrificação rural, todas elas estão lá na Constituição que os setores precisam ser ouvidos. Então, para você dar constitucionalidade a uma medida provisória, a um decreto, você precisa ouvir esses setores. E foi através da criação dessas câmaras que o Estado, como um todo, organizou esse ouvir os setores. Imagina que loucura, né? Quantos setores você deveria ouvir? Então, estruturando essas câmaras, o governo ele tem a certeza de que as propostas que saem das câmaras, elas têm uma legitimidade, porque elas foram debatidas tecnicamente. Por toda a cadeia, no caso. Por toda a cadeia. Então, qualquer que seja o governo, fortalecer as câmaras, e a gente não tem ouvido nada diferente disso, é o que vai legitimar as políticas públicas. Entendi. Então, o papel das câmaras é trazer propostas, trazer discussões para que, por exemplo, ou vamos supor assim, você precisa avançar numa certa política pública, né, de alguma coisa, seja numa irrigação, ou mesmo do crédito, aí então, de repente precisam a evolução da CPR, por exemplo, né, no crédito do produtor rural. Então, isso é levado um debate para a Câmara e, de repente, lá se referenda, isso vai para o ministro, e depois isso pode até sair um decreto, pode sair uma medida provisória, alguma coisa, um projeto de lei, né, do próprio governo, é isso? Seria? Exatamente. E ainda assim, né, as câmaras, quem tem posição nas câmaras, eles são voluntários e são técnicos de alto gabarito. Então, o governo, qualquer que seja ele tem a certeza de que foi bem debatido, né, voluntariamente, ele não tem que pagar por isso. Então, cada entidade que ali está representada, em algumas câmaras são 47, 50, 60 entidades, eles têm ali um debate bastante denso, e não só debate um problema, mas como eles têm a obrigação de apresentar uma solução. Então, isso facilita bastante quem está no Ministério. E é bom que quando você vai uma proposta, ela vai uma proposta acordada, né, Tiago? Porque na Câmara você tem governo, né, você tem o setor privado, né? Também tem o produtor, representando o produtor, você tem o representante da indústria. Então, acho que aí, quando você vai com uma proposta consolidada. Se é para quebrar o pau, quebra o pau lá na Câmara, e muitas vezes se quebra o pau mesmo, né? Não é brinquedo, né? Tiago, eu queria que você falasse, Tiago Rocha, né? Rocha, é muito interessante. Tiago, eu queria que você falasse para a gente assim, você já deve ter tido algumas reuniões com o governo, novo governo, né? Lá com o Carlos Favro, o próprio Carlos Augustinho Tete, né, que está agora liderando as câmaras. Tem também o Neri Geller, que é o novo secretário, não sei se já saiu a portaria dele, mas enfim, tá lá, vai ser o secretário de Política Agrícola. Como é que você está vendo essas primeiras conversas? Qual que é o sentimento que você está tendo com relação, pelo menos, ali do Ministério da Agricultura? Algumas questões elas são transversais, né, digamos assim. Então, independente de quem senta numa cadeira, ele pega ali alguns problemas para resolver, outros encaminhados, né? Então, a perspectiva que a gente tem pela Câmara é de que haverá o fortalecimento desse debate, né? Até porque fica difícil você fazer uma política pública da sua cabeça, tem que ouvir o setor privado, né? Claro. O secretário, né, ainda não foi anunciado publicamente, mas a gente já sabe que será o ex-deputado Neri Geller. Ele tem essa visão, né? E uma das questões que eles precisam resolver é o seguinte, as finanças privadas, né? O orçamento público da União para políticas agrícolas, ele vem reduzindo
sua representatividade, tanto pela evolução do custo, quanto pela ampliação, de uma forma geral, da nossa capacidade produtiva. Isso eu não falo só de soja, milho, algodão, são vários setores que estão crescendo. Com o crescimento deles, a necessidade de crédito cresce também. E os mecanismos que nós temos hoje, embora eles sejam fundamentais para um nicho de produtores, que é um Pronamp, um Pronaf, essas linhas de crédito, da forma como elas são executadas hoje, a gente vê um esgotamento desse modelo, que é através de subvenção. Então, assim, há muita crítica em relação ao plano agrícola brasileiro, que a sociedade pensa, né? E já vi até uma entrevista de uma pessoa que não tinha nada de entendimento em relação ao setor, dizendo que a sociedade paga 340 bilhões para o agronegócio. Isso, sim, é um devaneio, porque se realmente pagasse, eu iria rever a minha posição. Né? Agora, se você for olhar 340 bilhões, quantos produtores tomaram de crédito, Thiago, mas você sabe eles têm que pagar. Mas você sabe, vou falar agora para você. Você sabe que até quando eu era presidente da AproSoja, no começo ali, que a gente sai da roça, vai ser presidente do sindicato, vai ser secretário de agricultura, aquela coisa toda, e aí você depois foi ser presidente. E você sabe que até o começo ali, eu achava que era isso mesmo. Não, é porque na verdade você fala, o governo anuncia lá, naquela época, claro, 100 bilhões, né? Então eu achava, pô, isso é o caixa do governo disponibilizando isso, mas depois que eu fui entender que na verdade, hoje, por exemplo, quando anuncia, o governo anuncia lá, por exemplo, 300 bilhões, estou chutando o número, né? Na verdade, o que o governo entrou com recurso é 20 bilhões, por exemplo, né? Porque é a parte do recurso de subvenção ao juro, né? Quer dizer, se o juro normal dá 10% ao ano, né? Então, se for o banco vai emprestar 6%, quer dizer, o governo entra pagando os 4%, né? Sim. Então, só do juro. Então, quer dizer, não tem nada a ver, né, com aquilo que a gente imaginava. Mas agora, para a sociedade, com certeza fica essa imagem. E acho que por isso que é importante, muitas vezes, até ter esse esclarecimento. E tem que ter uma referência para que as pessoas tenham noção, né? Isso não é fundo perdido. Os produtores pegam e pagam uma taxa de juros que remunera o banco. O banco que determina o quanto ele vai cobrar. Aí você chega no momento seguinte, anunciado 340 bilhões. Quanto que o governo colocou a mão no bolso? Uns 13, 14 bilhões. O orçamento desse ano está em pouco mais de 15, para fazer toda a política agrícola. E para socorro às energéticas, como assim socorro às energéticas? Todo mundo pagando bandeira vermelha, mas no ano passado o governo, bem no finalzinho, fez um aporte de socorro às energéticas, 20 bi. Um aporte de 20 bi para salvar as energéticas é muito maior do que toda a política agrícola brasileira. Essa é a referência para que as pessoas Agora é interessante, eu conversava na semana passada com o Ceneri Paludo, que é do Sicredi, né? E a gente falava sobre isso, sobre crédito, e até essa entrevista complementando a entrevista do Ceneri Paludo, e até o Ceneri me comentou comigo naquele momento que teve um recurso que o BNDES liberou de 2 bilhões, né? Que demorou 2 horas o recurso só. Em 2 horas foi tomado o recurso. Então, e ele, inclusive, falava dessa questão que o crédito deve realmente, cada vez mais, o governo sair, e ele falou que o crescimento do crédito mas foi tudo com juro livre, né? Então deve mudar isso mesmo. Não adianta ficar esperando, seja o governo que for, grande expectativa do crédito subsidiado. Você acha que vai ser isso mesmo? Primeiro, olhar toda a questão regulatória, aquilo que você precisa pavimentar o caminho para que esse crédito cresça, esse crédito privado. Mas existe um público que depende fundamentalmente da subvenção. O que eu digo é o seguinte, talvez este modelo não faça sentido. O governo vai continuar enfiando a mão no bolso para apoiar especialmente os pequenos, os microprodutores, vai sempre estar fazendo essa política aí, que nunca foi tão pesada assim para o nosso orçamento da União. Mas talvez a forma de aplicar esse dinheiro. Né? Pensa só, vamos falar, eu não vou entrar na questão técnica, porque aí eu sei o porquê que isso acontece. Mas imagina, quando a Selic é 2,75, alguns produtores pegando o crédito, né, ao plano agrícola a 7%, certo? Espera aí, é uma política pública, 2,75 a Selic, 7% o produtor pega, e aí vem o Tesouro e desembolsa 13 bi para equalizar? Como assim? Não parece fazer sentido, né? Mas realmente a gente tem que questionar esse modelo. Entendi. Então, na verdade, é preciso partir para uma nova forma, né? Porque
isso já está meio desgastado também, né? Tá, e democratizar não só no discurso, nós precisamos democratizar essas fontes de financiamento. Então, há uma discussão, inclusive na Câmara de Crédito, se as fintechs poderiam aplicar um pouco do recurso do Plano Agrícola. Então, existe uma série de questões técnicas a serem resolvidas, mas o fato é, se nós não aumentarmos a concorrência na aplicação desse recurso, nós vamos ficar vendo aí, às vezes, um custo administrativo embutido dentro dessa equalização, que é o que o banco diz, eu tenho 5,25, 5,5 de custo administrativo, só que ele não abre esse custo, entendeu? Tiago, vou pedir para você um momentinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Você não sai daí, que a gente vai debater mais sobre crédito agrícola, isso é importante. De volta aí, direto ao ponto, conversando com o Tiago Rocha, que é o presidente da Câmara de Comércio, Seguro e Crédito. E aqui é o principal, né? Claro que a comercialização é importante, o seguro é fundamental, mas vamos continuar no crédito. Tiago, é natural, né, que o governo vá saindo dessa questão do crédito, né, principalmente do crédito agrícola. É claro que, como disse você, vai manter sempre uma atenção especial para o pequeno e para o médio, né, o micro produtor, da agricultura familiar. Eu acho que esses programas não acabam nunca. Mas alguns investimentos, algum recurso a gente tem notado que já tem dado sinalização. Como é que você vê que é possível, por exemplo, um produtor ele ter uma taxa diferenciada, né? Então melhor. Não estou dizendo conseguir um crédito subsidiado, que isso não tem como ser igual. Mas vamos supor, em vez dele pegar a 16%, né, ao ano, por exemplo, tem uma taxa que seja ali, vamos supor hoje, de 10, 11, vamos supor que alguma coisa assim. Ou mesmo que fosse uma coisa atrelada à Selic, que nem você falou, Selic mais 1 ou mais 2, seria algo justo? Ou como que você imagina um crédito que seria adequado? Qualquer que seja a estrutura, passa hoje por elevar o nível de gestão, né? Então, os empreendimentos rurais, né, a gente chama a propriedade rural, ela é um empreendimento, ela é uma empresa, né? Nós que conhecemos o setor sabemos a dificuldade de se fazer isso, mas nós vamos ter que trabalhar formas de evoluir a gestão dentro da propriedade, talvez simplificar o modelo, não aquilo que é uma empresa normal, tem que, né, aquela infinidade de livros fiscais a se ter, mas precisa sim evoluir nesse sentido. Por quê? Porque aí você é bem visto pelo mercado e o seu leque de opções de crédito ele aumenta. A segunda opção é olhar como o americano olha os seus investimentos. Ele não olha a partir da taxa de juros. Ele faz uma análise chamada TCO, Total Cost of Ownership, que é qual que é o custo total disso. Eu pego o dinheiro a uma taxa de juros, eu compro antecipado, qual que é o desconto que eu tenho no produto. Então, eu olhar a questão como um todo, né, para tentar, num momento desse, em que a economia está toda trabalhando a juros altos, não só aqui, mas fora do país, você tentar melhorar, mitigar esse custo financeiro. Entendi, porque a gente vê hoje, por exemplo, uma pessoa que ela vai pegar e vai aplicar, vamos supor, eu tenho dinheiro, eu quero aplicar o dinheiro uma aplicação. Dificilmente eu vou conseguir mais do que 0,6% ao mês, né? Então, e aí você vê, no caso da agrícola, o produtor pagando 16, muitas vezes. Poxa, então tem gente que está ganhando pouco e tem gente que está pagando muito, né? Não teria como intermediar isso? No caso, aquele Fiagro, ele serve para isso? Ou teria que ser um outro modelo para, supor assim, eu tenho um recurso, eu quero aplicar numa carteira agrícola, né? Mas que eu tenha garantia, não aquela coisa sem sentido, né? Que eu tenha garantia de recebimento, né? Alguma coisa assim, o seguro sobre aquilo. Aí, nesse caso, quando você fala, que eu falei, quando eu quero garantia, quando eu quero seguro sobre aquilo, isso já engessa muito, vai ficando cada vez mais caro? O desafio de fato, reduzir a distância entre o investidor e o tomador, né? E reduzir os penduricalhos dentro, as reciprocidades, as intermediações. Então, para isso que um debate sobre a democratização, a diversificação das fontes de aplicação do recurso oficial, ela serve, né? Ela meio que sai na frente para criar um mercado. Então, como que eu faço para aquele correntista, para aquela pessoa que aplica em CDB, em poupança, ela chegue mais rápido ao campo, né? Uma das opções que nós imaginávamos era trabalhar com alguma garantia imobiliária diferenciada do que nós temos hoje no mercado. E aí surgiu o patrimônio rural em afetação. Então, a gente tem que debater mais o patrimônio rural em afetação,
Por quê? Porque foi através do fracionamento imobiliário que a gente não desaqueceu a economia, esse negócio não desaqueceu no momento da pandemia. Né? Onde você chega, o pessoal está te vendendo uma fração de um resort, uma fração de um apartamento, não é assim? Uhum. Né? Em Brasília já tem frações assim. E foi a alternativa que eles criaram. Então, o patrimônio rural em afetação, ele olha para esse modelo exitoso. E talvez, a partir dele, e com a ajuda de fintechs, de startups, Fintech? né? Fala para melhor o que é fintech. São startups voltadas ao fomento, a crédito. Né? Ah. Então, ela traz lá o dinheiro do investidor e tenta fazer essa aplicação. Como você disse, qualquer que seja o modelo, ele vai querer garantias. Né? E essas garantias passam por uma CPR bem estruturada, que dê segurança jurídica, um patrimônio rural em afetação, mas também um link tecnológico, que você não dependa de tantos intermediadores para chegar até o produtor. Né? Que a taxa de juros está alta, não tem dúvida. Seria como se fosse plataforma. Eu sou um produtor assim tradicional, um cara bom, colho sempre bem e tal, tem um histórico maravilhoso. Quer dizer, então eu entro numa plataforma, essa plataforma faz toda uma análise do meu crédito, da minha capacidade como produtor, daí tu coloca todo o meu patrimônio ali e tal. E daí, por exemplo, eu preciso, vamos supor assim que está lá e eu preciso de 10 milhões, né? Um exemplo. Né? E aí eu tenho lá, dentro daquela plataforma, um patrimônio de afetação lá, uma área fração. lá, uma fração. E aí que, claro, todo mundo que vai comprando vai pegando uma parte daquilo lá. A partir do momento que houve o último investimento, zerou, não tem como ser mais que aquilo. Beleza, então é como se você investisse, igual você está falando, como se você investisse num shopping, como seria no caso. E daí, dentro do período da safra, eu recebo aquilo e se eu quero aplicar de novo, aplico. Se não quero, cai fora. Acho que esse modelo, assim, claro, você tem uma plataforma, tem toda a gestão, Exatamente. tem todo o negócio. Mas será que no futuro a gente vai ter algo assim? A questão agora é conectar todas as informações e fazer elas se tornarem simples, né? Amigáveis. Porque as informações, até no caso hipotético que você deu, suas informações estão todas no Banco Central, através do SCR. Né? Só que hoje o SCR ele vem sendo melhor aproveitado apenas por instituições financeiras. Nós tivemos o Open Bank, Open Finance, que vinha com essa proposta de, bom, eu não consigo concorrer com o Banco do Brasil porque ele tem um histórico muito grande meu, mas a Lei Geral de Proteção de Dados diz que o dado é meu, então eu posso fornecer ele para quem? Então, para quem eu quiser. Então Isso já aí tem vinha agora, o né? Open Banking, né? E o Open Finance para poder compartilhar essa informação com quem eu quero, com quem eu decido compartilhar. Só que isso ainda não está ainda muito bem azeitado. Nós tivemos até uma reunião a semana passada com o Banco Central para discutir isso. Existe um mecanismo, mas ainda ele precisa ser simplificado. Você tem que ter lá um capital social, você tem que ter uma série de burocracia ainda. A gente pode melhorar, mas a gente percebe que o Banco Central já enxergou que se ele não ajudar a desregulamentar isso, o peso todo cai sobre a União. E aí não se tem dinheiro para isso, para segurar um setor desse tamanho, né? Agora, você acha, Thiago, que para a gente ter um crédito agrícola melhor estruturado, ele precisa de seguro? Né? Vamos supor assim, que se eu sou um produtor e eu faço o seguro da minha safra em si, né? Então está lá tantos. E no caso, então se eu pego o recurso de alguém e eu tenho o seguro daquilo, que me garante que vai receber, inclusive se eu puder daí fazer a cessão do seguro para quem me financiou, que eu acho que seria o justo, né? Você acha que isso facilitaria o crédito para ele ser mais barato, no caso? É um dos grandes desafios do atual governo, né? Porque o seguro agrícola ele é complexo, mas você tem que perseguir uma solução para ele. As alternativas, as opções que foram dadas nos anos anteriores, elas surtiram um efeito para as regiões que já têm percepção de risco. Paraná, Rio Grande do Sul, sul do MS, ali aumentou a tomada de seguro, né? Contratação de seguro. Aí vem uma catástrofe climática, uma questão climática, o que acontece? As seguradoras e resseguradoras saem no prejuízo. 3 anos em prejuízo, começa a sair do mercado, essas seguradoras e resseguradoras. Então, qual que é a estratégia aí para mudar esse cenário? Vamos ter que quebrar esse mindset aí. Regiões com menor percepção de risco, como Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Pará, ali tem que ter um seguro que faça sentido para o tomador, para o contratante, com custo que faça sentido para ele e que dê benefício. Em qual sentido? Se eu tenho um seguro, eu reduzo a quantidade de garantias no banco ou eu reduzo a taxa de juros? Essa é uma discussão que passa pelo Acordo de Basileia, que é uma lei geral dos bancos mundial. Então o Brasil precisa ter um protagonismo, ele tem um assento
nessas discussões do Acordo de Basileia. Então, ele não precisa ficar esperando as coisas acontecerem. Ele pode trazer um modelo e dizer, olha, nós defendemos, né, trazer maior senioridade ao seguro para que ele de fato mitigue o risco, não só para a instituição financeira, mas que ele dê algum benefício também para o tomador. Talvez aí a gente já tenha uma solução. E a outra é, quantas pessoas ou quantos elos da cadeia financiam o prêmio do seguro rural? Né? Se todo mundo ele se aproveita de uma produção, se a produção tem um problema, eu vendo fertilizante, eu tenho um problema. Se eu vendo defensivo e a produção tem um problema, eu tenho um problema, então eu preciso participar da subvenção a esse prêmio. Então essa discussão precisa ser feita. Eu não estou dando a solução, mas eu acho que assim, se todos contribuírem um pouquinho, fica leve e a gente tem uma maior estabilidade na questão do seguro rural. Perfeito, Thiago. Infelizmente, nosso tempo acabou. Essa questão do seguro que você está falando é bem interessante. Até conversando com o Mauro Ozaki, ele até tem uma proposta nesse sentido. Mas isso não vai dar tempo da gente debater hoje sobre isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto, Thiago. Satisfação e obrigado mais uma vez aí por nos prestigiar, convidando aí para esse bate-papo. A honra é nossa aqui, né, ter o Thiagão aqui. Muito obrigado pela sua presença, sua participação, sua audiência. Aguardo você sempre aqui com o Direto ao Ponto. Um abraço. Direto ao Ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.